Amém? Amém. Que bom, né? Que Deus salva as nossas vidas, né? Ele nasce em cada um de nós. Boa noite, então, a todos que estão aqui. Boa noite a todos que estão assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos num culto de domingo muito importante, né? É muito bom estar aqui, é muito bom estar com cada um de vocês, dos meus irmãos que estão aqui e de vocês também que estão assistindo. Então agora, para começarmos, então, vamos falar com o Pai? Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos na Tua casa, em meio a uma pandemia, em meio a tantas coisas difíceis, Senhores. Mas o Senhor está nos dirigindo, está nos cuidando, nos abençoando, nos protegendo, e nós estamos tendo a oportunidade de mais um dia estar aqui. Esteja conosco, Pai querido, abençoa todas as pessoas que estão aqui, abençoa os irmãos da nossa igreja, abençoa, Senhor, as pessoas que estão assistindo e não assistindo. Que todas elas sintam teu amor, teu cuidado, tua proteção. Fica com cada um de nós, é o que te peço, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. E agora, o que nós fizemos? O que eu fiz agora? Foi uma oração. E oração é importante? Será que oração é importante? Muito? Então todos aqui estão dizendo que a oração é importante. Para você, a oração é importante? Mas se a oração é tão importante, por que nós oramos tão pouco? O que será que está acontecendo com a nossa vida? O que será que está nos impedindo de ter essa comunhão com Deus, né? Você já viu aqueles vídeos ou filmes, de repente, que falam das guerras? Eu olhei, há poucos dias atrás, um filme que falava da Segunda Guerra, do Holocausto, né? Gente, que coisa horrível! Como é triste! As pessoas sendo presas, acorrentadas, sendo, né, indo para aquelas câmaras de gás, sendo torturadas, né? Sendo escravas umas das outras e de outros povos, e essas pessoas eram mortas, eram sacrificadas. Olha que coisa triste isso. Isso é triste ou não é triste? Muito, né? Mas nós estamos numa guerra. E uma guerra muito pior do que a pior guerra do que a gente já pensou em existir. Muito pior do que o Holocausto. Muito pior que a Segunda Guerra. Muito pior. Nós estamos numa guerra, no meio de uma guerra. Na guerra entre o bem e o mal. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse 12, verso 7. Vamos saber um pouquinho mais sobre essa guerra. E o que isso tem a ver com a nossa vida de oração, de comunhão? Porque quando a gente ora, a gente fala com Deus, né? E quando a gente lê a Bíblia, Deus fala com a gente. Então, por isso é importante as duas coisas. A gente precisa orar, mas a gente também precisa estudar e ler a Bíblia, né? Para ver o que Deus tem para nos dizer também. Vamos ler então Apocalipse 12, verso 7. Você em casa, pega sua Bíblia, também seu celular, seu smartphone, coloquem lá, vamos olhar. Sabem que eu não conhecia, eu não sabia as coisas que a gente vai ler agora. Eu descobri isso quando a gente começou a fazer estudo bíblico. E isso me chamou muita atenção. E eu saí contando para todo mundo que existia uma guerra
porque eu não sabia. E então, Apocalipse 12, verso 7. Agora, com nossas Bíblias abertas, vamos fazer mais uma oração. Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua mensagem. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou esta carta, Senhor, que fala aos nossos corações, que fala para as nossas vidas. Te peço, Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja aqui neste momento. Que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja com cada uma das pessoas que estão assistindo também, Senhor. Que elas se sintam tocadas, Senhor. Que elas sintam vontade de aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, Pai querido, é o que te peço. Por Jesus. Amém. Então, Apocalipse 12, verso 7 diz assim: que houve peleja no céu. Então houve uma guerra, uma briga, uma luta. Miguel e os seus anjos, Miguel na Bíblia é Jesus. Então, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Então, houve uma briga. Jesus e os anjos, seus anjos. E o dragão na Bíblia é Satanás. Então, e o dragão, Satanás e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu, o lugar deles. E no verso 9, e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então Satanás foi atirado para a terra. Antes ele era um anjo de luz, e ele era um querubim muito importante, ele tinha acesso direto a Deus e a Jesus. E ele foi expulso. Ele se formou no coração dele, se formou o orgulho, porque ele era muito bonito, ele era muito importante. Então ele começou a querer o lugar do próprio Cristo. E daqui a pouco ele começou a querer ser maior que o próprio Deus. E então houve essa guerra, houve essa luta, essa peleja, E Miguel, Jesus e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. Por quê? O que Satanás fez? Ele foi de anjo em anjo. Ele foi, chegou lá e disse para esse: olha, esse Deus não é um Deus bom. Ele foi lá, falou para outro: esse Deus é um Deus que não é bom. E ele foi minando. Então alguns dos anjos acreditaram nele e ficaram em dúvida. Então eles começaram a tomar partido, como se diz, por Satanás. E então arrastou com ele os anjos dele, os anjos que seguiram a ele. E ele foi expulso, porque ele perdeu a guerra, ele perdeu essa luta, então ele foi expulso do céu. No verso 10, diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Você alguma vez sentiu que não era digno de Deus? Vocês sentiram isso? Você sentiu, às vezes, quando você vai se ajoelhar, vai fazer uma oração, você acha assim: mas eu já falhei, eu pequei, eu errei. Esse é o papel do acusador. Ele está na terra. Ele se autoproclamou o dono da terra. E ele vem e acusa
de um por um. Essa é a grande guerra que existe. Essa é a guerra entre o bem e o mal. Essa guerra é pelo nosso coração, pela nossa vida, pela nossa vida espiritual. Então existe essa guerra. E no verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem é o Cordeiro que veio neste mundo e morreu neste mundo e deu seu sangue pela salvação de seus filhos? O próprio Cristo, né? Então, Ele nos dá a chance da salvação. Por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui também está falando dos heróis, né, da fé, as pessoas que se mantiveram firmes. Então, Deus nos convida hoje para que nós tenhamos essa vitória também, para que nós nos mantenhamos firmes. Mas o que isso tem a ver com oração? Lembra que eu perguntei lá no início se a oração era importante? Vamos continuar. No verso 12, diz assim: por isso festejai, ó céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar. Olha só. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta para ele. E ele sabe, quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço do nosso pecado. Então, o que a gente precisa é aceitar isso, porque já foi pago, basta que nós aceitemos. E no verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ele brigou não só com Jesus, ele briga com cada um de nós também. Então, a mulher na Bíblia é a igreja verdadeira e tem a igreja falsa. Aqui, ele está falando da mulher verdadeira, da igreja verdadeira. E foi lutar com o restante da sua descendência. Quem é o primeiro descendente da mulher verdadeira? O próprio Cristo, né? E o restante da sua descendência, que fala aqui, são aqueles que aceitam o próprio Cristo, que aceitam o Cristo como seu Salvador pessoal. E quem são esses? Aí diz assim: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, é importante guardar os mandamentos? É importante a gente ter o testemunho de Jesus? Né? É importante nós sermos os descendentes de Jesus? É importante aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal? Mas o que isso tem a ver com oração? Será que tem a ver alguma coisa? Nesta guerra, Satanás, ele sabe que ele não adianta ele nos atacar diretamente, porque nós estudamos a palavra de Deus. Então, o que ele pensou? Vou fazer um engano para essa gente. Vou enganar essa gente. Vou fazer eles pensarem que uma coisa que eles acham importante não seja tão importante assim. E aí o que ele fez? Ele mudou a oração. Ele fez com que nós não tenhamos tempo de orar, que nós não tenhamos ânimo de orar. Ele fez com que a gente não tenha vontade de orar. Ele mudou a nossa vida, né? Mudou o nosso tempo. Por que isso? Porque a oração, ela é o principal instrumento para a gente pedir a presença do Espírito Santo. Sem oração, sem Espírito Santo.
nós precisamos orar, pedindo a presença do Espírito Santo. E por que isso? Para quê? Porque só com o poder do Espírito Santo nós vamos a todo mundo. Vamos ver aqui, Apocalipse 14, qual é a missão que nós temos na Terra? Para que nós estamos aqui? Então diz assim, Apocalipse 14, verso 6, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra e sobre a nação, e tribo, e língua, e povo. Quando fala anjo no Apocalipse, também está dizendo sobre os mensageiros. Então eu vi um mensageiro de Deus levando o evangelho eterno. Nós temos uma missão, que é levar esse evangelho eterno a todas as pessoas. Sabe que se uma pessoa não tivesse me levado o evangelho eterno, hoje eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque uma pessoa pensou em mim, orou por mim, né? E me levou essa verdade porque eu não conhecia. A gente não sabe. E no verso 7 diz assim, 14, verso 7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então ele está dizendo que nós devemos adorar a Deus, porque é chegado o tempo, é uma mensagem de juízo, evangelho eterno. Então nós temos uma missão importante. E no verso 14, verso 14, diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A quem se refere aqui? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. Estamos na época, chegando à época já da ceifa. Estamos chegando na época da colheita. Estamos chegando na época da volta de Jesus. Essa é a nossa missão: ir adiante, ir a todos os confins da terra. E agora, nessa situação de pandemia, as pessoas estão mais confinadas, mas o evangelho está entrando pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, enfim, né, pelas redes sociais, pelo Instagram. Então, essa é a nossa missão: falar, abrir a boca e contar. Mas para que nós tenhamos poder para fazer isso, nós precisamos orar. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos que o Espírito Santo fale através da nossa boca e que ele toque os corações das pessoas, para as pessoas entenderem também, porque só o Espírito Santo nos dá entendimento. E sem oração, nós não conseguimos isso. Então essa é a grande importância da oração individual, daquela oração que a gente faz sozinha na nossa casa. E quando a gente ora por outras pessoas, Deus vai e atende a nossa oração. Então, a oração, ela não fica em vão, ela não fica perdida. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos clamar pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos pedir o Espírito Santo nas nossas vidas, nas vidas dos nossos queridos, dos nossos familiares, daquelas pessoas que a gente quer levar para o céu. E nós temos gastado tempo em oração? Será que nós temos gastado tempo em oração? O que será que está nos impedindo
pedindo? Será que não é essa ideia de que a oração não é importante? Que a oração não é vital? Às vezes a gente passa por isso. Não esqueçam, nós estamos no meio de uma guerra, de uma grande guerra. E nesta guerra, esse é um engano que foi lançado por Satanás, de que a nossa oração não vai ser escutada, que a nossa oração não vai ser atendida. Para que eu vou orar? Eu estou cansado, eu estou com sono, não tenho tempo, eu estou atrasado. A gente tem que achar mais tempo para a gente orar. Satanás sabe que muito pouco tempo lhe resta. E ele sabe que sem oração não tem Espírito Santo nas nossas vidas, atuando nas nossas vidas e nos dando poder para levar o Evangelho eterno adiante. Que nós possamos, então, irmãos, orar mais, estar mais com Deus, ler mais a Sua palavra, possamos ter mais comunhão, possamos aprimorar, né, a nossa comunhão com Deus dia a dia. Que Deus abençoe você. Agora vamos cantar o hino, o poder. Deus nos dá este poder. Ele é o amor personificado. Que nós possamos, então, recorrer a este amor, a este poder, pedir esse poder todos os dias. Vamos cantar, então, o poder do amor. Como
nós possamos, com o poder do amor, o poder do próprio Cristo, orar mais, dedicar nossa vida, dia a dia, para Ele. Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua santa palavra. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas orientações. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal forma que deu Seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito obrigada, Senhor Jesus, por o Senhor ter vindo a este mundo, por o Senhor ter morrido por cada um de nós. Senhor, neste momento nós queremos nos consagrar a Ti, Senhor. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa aqui. Quero Te pedir, Pai querido, que o Teu Santo Espírito esteja com cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir essa gravação também, Senhor. Dando poder, Senhor, mudando as nossas vidas, nos dando tempo, Senhor, tocando os nossos corações para que nós tenhamos mais e mais comunhão contigo. Nos abençoa, Pai querido, nos dá saúde, Pai, nos protege desse vírus, Senhor, nos protege das coisas do mal, Senhor, mas Te pedimos, acima de tudo, que o Senhor nos proteja do próprio Satanás, Senhor. Que o Senhor, os Seus anjos se acampem à volta de cada um de nós, Pai, de cada pessoa, Senhor, de cada filho Teu, Senhor. Que nada de mal aconteça, Pai querido, que no meio desta guerra, Pai, nós possamos ser mais do poder do Teu amor. Fica, Pai querido, com cada um de nós, com cada uma das pessoas que estão assistindo também, Senhor. E nos dá uma boa semana, Pai. Que nós possamos, Pai querido, fazer nesta semana, não a nossa, mas sim a Tua santa vontade. Que nós possamos ir adiante, Pai, levar o Teu Evangelho, para que muito em breve o Senhor venha a este mundo para nos buscar, Pai, para restaurar a terra, para fazer um novo mundo, Pai, para que nós possamos viver para sempre contigo. É o que eu Te peço, Pai querido, no doce nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Então, até terminando, nós vamos continuar com as nossas atividades do Mais Vida e Saúde. Convidamos a todos para assistirem também, estar conosco. Que Deus abençoe a todos.